Contra a cultura. Olá, eu sou a Amanda. E eu sou a Cláudia. Eu sou a Ana. E eu sou a Mayara. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Contra a Cultura, a sua melhor central do submundo artístico. Hoje temos o prazer de receber no nosso programa ninguém mais, ninguém menos do que Sansa. Ele que é músico, compositor, produtor, está aqui para nos contar um pouquinho sobre a história e a trajetória dele na carreira musical. Seja muito bem-vindo, Sansa. Obrigado. Sansa, conta pra gente um pouquinho da sua história e da sua trajetória com a música. Vamos lá, eu tenho 22 anos, eu comecei a fazer música desde pequeno, desde criança, e meu primeiro som foi lançado quando eu tinha 17 anos, em 2017. Eu gravava pelo celular no início, eu mesmo que produzia, sempre produzi sozinho, e as coisas começaram a dar certo depois de 2 anos. Hoje em dia eu já tenho uma renda musical, mesmo tendo começando com o celular. E há quanto tempo você tá nessa área da música? Profissionalmente, creio que 4 anos, mas juntar tudo já deve ter uns 7 aí na estrada. Então já é um tempão já, né? Uhum. E em que momento a música se tornou oficialmente sua profissão? 2 anos. Profissão mesmo, 2 anos. Quando você notou que a música era realmente o caminho para você, você chegou a enfrentar algum preconceito ou desmerecimento por ter escolhido essa carreira para você? No terceiro ano, após ter começado, foi quando eu percebi que era realmente o que eu queria. E desmerecimento ou preconceito não, porém sempre tem a questão dos pais falarem, no B, né, você não pode escolher viver de arte, etc. Sempre tem esse probleminha, todo mundo passa isso, mas é algo que depois de um tempinho eles vão enxergando que se tiver tudo indo certo, tudo no caminho, eles vão começar a te apoiar. Então, hoje em dia, seus pais te apoiam. Sim, bastante. Quais os maiores desafios que você enfrentou no início da carreira? Creio que a burocracia toda de contrato pra lançar uma música profissionalmente, né? Porque até você descobrir todas as etapas que você precisa, é um caminho longo. Inclusive, até hoje eu não sei exatamente tudo que precisa para lançar um som da melhor forma, com todos os seus direitos e etc. Creio que esse seja o maior desafio. Você ainda enfrenta algum desses desafios hoje em dia? Então, pelo jeito, Com certeza. você acredita que são desafios que todos os músicos independentes enfrentam nesse início, então? Com certeza. Tipo assim, além disso, eu acho que a falta de estrutura também é algo que pesa bastante. E na sua experiência, quais são as características que são realmente necessárias para ser um músico independente? Eu acho que a primeira coisa é muita força de vontade. Se você quiser ser um músico independente, você tem que ter muita força de vontade, tem que realmente amar a parada. Você vai fuçando as coisas e você vai aprendendo cada vez mais. A questão mesmo é nunca desistir, sabe? Você tendo talento e internet, você chega no infinito. A questão é ter a garra, né? Pra ir atrás. É isso, é não desistir nunca. Você compartilhou nas suas redes sociais recentemente que está no processo de uma gravação e algumas músicas novas. Como que é o processo de gravação de uma música? Então, hoje em dia eu faço parte de uma gravadora, sou sócio de uma gravadora, e hoje em dia a gente tem uma visão muito mais da música como um produto do que. Lógico que existe a parte artística da coisa, mas a gente vê muito mais como um produto que precisa ser vendido, que precisa ser consumido. Então, da mesma forma que você faz um produto de outro nicho para vender, adaptar sua música para ser vendida também. Então, hoje em dia, o processo de criação, na realidade, todos os processos têm um carinho especial, assim, mais focado na venda do produto. Então, desde a escrita da música até aonde ela vai parar, até aonde ela vai ser vendida, todos esses processos são muito bem pensados de acordo com cada projeto. Por exemplo, varia bastante
O processo de gravação de um som pro outro vai mudar bastante de acordo com quem eu quero vender esse som, entendeu? Desses processos todos, qual que é a sua parte favorita do processo de criação? Eu acho que é a mixagem e masterização, que é onde eu coloco os efeitos, onde eu faço a música soar bem em qualquer caixa de som, etc. Sabendo disso, dessas etapas de criação, desse processo todo, eu queria saber como funciona o processo de criação dos seus clipes no YouTube. Uhum. Eu tenho um álbum onde eu fiz 3 clipes, eu acho. Eu fiz tudo em casa sozinho. E que foi só o celular parado na minha frente fazendo alguma coisa. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, funcionou muito mais como não inventar, mas aderir a uma estética simples, mas onde eu pudesse entregar tudo que eu precisava entregar. Acabou sendo isso. Eu acho que estava focando muito mais, preocupar muito mais com a sensação da pessoa que tá ouvindo do que exatamente o que ela tá vendo, sabe? Pra mim funcionou mais dessa forma. Você quer dizer, então, a questão da sinestesia da coisa, né? Exatamente. Misturar o som e a imagem para passar a mensagem que você busca, certo? Uhum, sim. É você pensar muito mais no resultado geral do que no clipe especificamente. E dá para perceber que essas canções sempre carregam muita emoção e muito sentimento Uhum. dentro. E sabendo disso, eu queria te perguntar de onde você tira a inspiração para as composições dessas canções. Eu geralmente escrevo só coisas que eu vivi, que já passaram, que pra mim é a única coisa que faz sentido escrever. São histórias reais, eu não consigo inventar nada ou qualquer outra coisa do tipo. É por experiência, né, no caso. Uhum, isso. E normalmente você compõe sozinho ou você tem ajuda de algum outro compositor? Não, eu só componho sozinho mesmo. As redes sociais, hoje em dia, elas se tornaram um ambiente extremamente contraditório, muitas vezes até hostios, mas ela também é a porta, né? Abertura para os mais diversos segmentos na atualidade. Qual foi o papel das redes sociais na sua trajetória até hoje? Quando eu comecei a fazer música, Instagram e TikTok não tinham a proporção que eles têm hoje, então a gente usava o Facebook como rede de oportunidade mesmo. Então, o Facebook serviu como funcionamento, basicamente, não para minhas músicas em si, mas o artista. O nome Sansa ficou muito mais forte por causa do Facebook que por qualquer outra coisa. Então, hoje eu acho que o Instagram e o TikTok eles têm um potencial de explosão muito gigante. Não necessariamente eu acho que a melhor forma de você aproveitar isso seria no seu nome artístico e não uma música. Realmente quando você torna uma música em rede social, meio que só fica nisso, sabe? Artista de uma música só. Acho que se você souber aproveitar, expandir o seu trabalho, o seu nome, creio que as redes sociais ajudam bastante nisso. Aproveitando que a gente está no tópico de redes sociais, é Uhum. muito comum a gente ver as pessoas que trabalham na indústria terem uma relação de amor e ódio com a internet e com as redes sociais. Uhum. Conforme a sua plataforma foi crescendo, mais pessoas começaram a te acompanhar e gostar do seu trabalho e consumir o seu trabalho, você sentiu alguma mudança na sua visão em relação às redes sociais? Sim, mas porque eu acho que depende muito, varia muito de pessoa para pessoa. Isso, por exemplo, eu era muito novo, assim, sair do 0 para 50 mil pessoas, assim, do nada, uma mudança muito forte. Meio que, para mim, sim, para mim mudou bastante, até porque quando você começa a ter números, você começa a ter contato muito maior com todo tipo de pessoa, né? Então, o que parecia muito legal no início, às vezes acaba ficando sufocante, sabe? Depois. Sim. E você tem uma presença muito forte nas redes sociais. Você está constantemente contando sobre o seu trabalho e interagindo bastante com quem te acompanha. E eu queria saber se, olhando para trás, você conseguiria imaginar que você conquistaria um público tão fiel, tão carinhoso e tão envolvido no seu trabalho? Não, porque eu comecei muito despretensiosamente. Não que eu não quisesse fazer arte, mas não pensava em profissionalizar no nível que tá hoje, entendeu?
Sim, e seguindo esse pensamento, você lembra um momento em que você notou que caiu a ficha, assim, que as pessoas estavam te acompanhando, consumindo e gostando das músicas que você criava e do seu trabalho? Sim, eu lembro o dia, tipo assim, eu tinha acabado de acordar, aí tinha rolado uma divulgação do meu nome por outros dois artistas, e meio que meu celular tava, tipo, travando de tanta coisa que tava rolando. Aí, esse dia que meio que caiu a ficha assim mesmo, de, pô, é isso. Como foi a sensação de passar de artista independente com um sonho para um músico consolidado e apreciado? Ah, velho, é porque, tipo assim, foi muito natural, sabe? Meio que já dava pra prever o que ia acontecer, as coisas que estavam acontecendo. Não foi do nada, assim, tipo, eu comecei, pá, e aí o primeiro som já bateu 100 mil, e aí os outros já vieram com 40, 50, só foi crescendo, até o momento que transbordou tudo isso. E lógico que eu fiquei muito feliz, eu fiquei felizão no dia que rolou essa divulgação, fiquei muito feliz. E só que foi, ao mesmo tempo, foi tudo muito natural. Então eu não fiquei muito emocionado não, mas eu fiquei muito feliz nesse dia especificamente. Agora entrando um pouquinho na área de identidade musical, qualquer Uhum. pessoa que conhece e acompanha o seu trabalho reconhece uma obra sua assim que escuta a primeira nota. Você, qual que é a importância dessa identidade artística e musical de um músico? É meio que como se fosse seu RG, né? Seu RG musical. Eu acho que é a coisa mais importante pra gente, ter seu estilo bem definido. Mas que seja muito difícil, logo de cara, você definir isso, você saber o que você quer fazer. Mas é muito importante já você ter seus traços, sabe? Não, lógico, ter suas referências, mas não necessariamente fazer algo que já exista ou algo muito parecido com de outro artista. É o seu diferencial, né? Aquilo que te Uhum. faz você. Eu concordo. Eu acho muito importante também. Você se aventura bastante, você trabalha bastante na área de produção musical. Inclusive, como você falou, você é sócio de uma produtora. E eu queria saber, na sua opinião, não precisa ser assim na carreira em si, mas na sua opinião pessoal, quais os impactos da produção musical no produto final? Então, eu acho que é a parte mais importante, na realidade. Tipo assim, é, desde gravar bem um instrumento até sua voz e desde deixar ela, tipo assim, desde você conseguir ouvir tudo que a pessoa tá falando, que o artista tá cantando ali, até um detalhezinho mínimo na produção, creio que o áudio nisso tudo é muito importante. Lógico, o clipe, o visual tem um peso muito grande, mas eu acho que o áudio é 70% do trabalho final. Agora eu queria entrar um pouquinho mais no seu lado produtor audiovisual, que eu sei que Uhum, você se formou nisso. uhum, E no passado você liberou alguns projetos de filmmaking e fotografia no seu canal, alguns uhum, curtas, e eu queria saber como você incorpora esse seu lado mais imagético e audiovisual na sua carreira como músico. uhum. É, eu sempre gostei de fazer vídeo, de editar, sempre trabalhei na área de audiovisual. Então, meio que é aquela questão de que um complementa o outro, né? Então, a arte, ela não é só música, a arte, ela não é só pintura, não é só vídeo, ela é tudo. E eu acho que o audiovisual consegue, você consegue passar muito. Tipo assim, a música você já. Eu acho que a música é a arte que você consegue passar mais sentimento possível. E o vídeo também, tipo, não tanto quanto a música, mas o vídeo você consegue transmitir muita sensação. E aí quando você junta as duas coisas, meio que tá super certo. Então, no meu canal, eu sempre gostei de explorar muito o clipe, a música e o teatro, sabe? Uns anos atrás, você deu meio que um hiatus na sua carreira, né? Você ficou um pouquinho mais sumido. Uhum. E eu queria saber se, em meio a tudo aquilo, você chegou a pensar em desistir em algum momento. Sim. Na realidade, eu penso até hoje, né? Tipo assim, todo tempo, sei lá, sempre tem fase que você vai pensar nisso. A questão é que, pelo menos pra mim,
O fato de eu ser muito novo e já tá ganhando uma renda. Na realidade, a zona de conforto a zona de conforto que me fez querer desistir, sabe? Porque eu já tava muito confortável, já tava recebendo uma grana, não precisava fazer muita coisa e meio que isso vai te destabilizando, sabe? Às vezes você tá querendo fazer outra coisa. Eu queria fazer outra coisa, queria fazer outro tipo de música, mas eu sabia que para isso eu ia ter que abrir mão de todo o público que eu já tinha conquistado. Então, meio que são fases, né? Sempre vai ter alguma coisa para você pensar em desistir. A nossa conversa com o Sans ainda não acabou, então corre para a parte 2 para saber um pouquinho mais sobre a história dele. Ei, se você gostou desse episódio, você vai amar o nosso podcast. Vem acompanhar o Contra a Cultura. Até o próximo! Contra a cultura.